A morte de um Papa é um evento grandioso para a Igreja Católica e para as demais religiões, por que não? E essa morte segue protocolos rigorosos estabelecidos ao longo dos séculos. Desde a confirmação da morte até o seu sepultamento, cada etapa é marcada por rituais bem específicos, e a gente vai ver agora, nesse vídeo, cada etapa. E também o que aconteceu no funeral do Francisco, porque o velho Chico resolveu fazer um sepultamento diferentão. Fica até o final do vídeo, curte, compartilha, faça o que você quiser, mas assista, que é bem legalzinho o vídeo. Seres vivos, tudo bem com vocês? É o seguinte, quando o Papa morre, o Camerlengo, que é um cardeal lá de confiança do pontífice, ele tem a responsabilidade de verificar oficialmente o óbito. Tradicionalmente ele toca na testa do Papa por 3 vezes com um pequeno martelo de prata e chama ele pelo seu nome de batismo. Se não houver resposta, aí sim a morte é oficialmente declarada. O Camerlengo assume, então, o governo temporário da igreja até as eleições de um novo Papa. Ele lacra os aposentos papais, notifica os cardeais. E o colégio cardinalício começa os preparativos para o funeral e o conclave. Conclave que é para eleger um novo Papa. Após a confirmação, então, da morte do Papa, o corpo é preparado para exibição pública. Ele é vestido com os paramentos litúrgicos próprios, geralmente vestes brancas ou vermelhas, e é colocado em um caixão bem simples de madeira. De acordo com a Constituição Apostólica promulgada em 1996 pelo Papa João Paulo II, um Papa deve ser enterrado somente entre 4 e 6 dias após a sua morte. O corpo do Papa é velado na Basílica de São Pedro por alguns dias, permitindo assim que os fiéis e autoridades se despeçam. E durante esse período, missas e orações são realizadas. Dando aqui um pequeno exemplo de rito fúnebre papal, nosso querido e amado Karol Wojtyła, polonês, nosso Papa João Paulo II, a última missa dele seguiu o básico da tradição do Vaticano. Foi um ato litúrgico simples, só que foi falado em 10 línguas. E não houve espaço para outros palestrantes ou testemunhos. Apenas aconteceu a homilia. Ainda falando sobre João Paulo II, tem uma estimativa que diz que mais de 2 milhões de pessoas já visitaram os seus restos mortais. No seu funeral, por exemplo, estavam presentes mais de 70 chefes de estados dos mais variados países e muitos representantes das principais outras religiões do mundo. Por trás do seu caixão, com suas vestes vermelhas, estavam mais 100 cardeais. E um deles era um senhorzinho chamado Joseph Ratzinger, um alemão, que se tornaria o Papa Bento XVI alguns dias depois. O funeral de um Papa segue um rito bem solene, tradicionalmente realizado na Praça de São Pedro. A cerimônia é realizada e presidida pelo decano do Colégio dos Cardeais. Ela é composta pelos seguintes momentos. Em primeiro lugar, o rito da encomendação e das exéquias. Inclui orações e leituras bíblicas, pedindo pelo descanso eterno do Papa. Em segundo lugar, missa de Requiem. É uma celebração especial. É realizada para pedir a Deus que acolha a alma do pontífice no céu. Durante essa missa, são feitas leituras e preces específicas pelo Papa falecido. A terceira e a última é a última oração e é o rito final. O caixão do Papa é aspergido com água benta e incensato, simbolizando a purificação e a entrega da sua alma para Deus. No caso de João Paulo II, foi Stanislau, seu secretário pessoal de longa data, que realizou os últimos ritos. Ele cobriu o rosto de João Paulo com um véu branco e aspergiu gotas de água benta. O seu corpo foi colocado em um caixão de cipreste, marcado com uma cruz e um M de Virgem Maria, e carregado para fora da basílica por 12 carregadores que vestiam preto. Após o funeral, a igreja entra em um período de luto de 9 dias, chamados de Novendiales. Durante esse período são celebradas missas especiais em honra do Papa falecido. Durante esse tempo, que é o Colégio dos Cardeais se reúne para preparar o conclave, onde será eleito um novo Papa. O conclave ocorre tradicionalmente na Capela Sistina, onde os cardeais votam secretamente até que um novo Papa seja escolhido. E quando a eleição é concluída, a tradicional fumaça branca sobe pela chaminé da capela, anunciando ao mundo que um novo líder da Igreja Católica foi eleito. Já o Papa Francisco decidiu que um caixão simples de madeira revestido por zinco seria o suficiente para o seu funeral.
ele formalizou um novo rito onde deixava essas regras bem específicas. Ele renunciou uma prática de séculos no qual o Papa é enterrado em 3 caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvão. Tradicionalmente, os 3 caixões são usados para enterrar os papas. O objetivo é criar uma vedação hermética em torno do corpo do pontífice falecido. Eles também permitem que os objetos, como moedas ou documentos emitidos pelo Papa durante seu reinado, sejam enterrados junto ao seu corpo. Em seu testamento divulgado, o Papa Francisco pediu uma única palavra na sua lápide, entre aspas. O túmulo deve ser no chão, sem decoração especial e com uma única palavra, Franciscus, dizia o testamento do mesmo. Francisco também decidiu que o seu corpo não iria ser exibido em plataforma elevada na Basílica de São Pedro, como acontece com os papas naturalmente. Os visitantes no funeral do Papa Francisco puderam prestar suas homenagens, mas o corpo dele ficou num caixão com tampa aberta, sem ser aquela espécie de tábua onde todo o corpo dos papas ficam expostos. Francisco foi o primeiro papa enterrado fora do Vaticano em mais de um século. Em vez de ficar com os outros 91 papas falecidos na Basílica de São Pedro, ele declarou que queria ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, basílica dedicada a Maria, Mãe de Deus. O Papa disse em seu testamento: sempre confiei a minha vida e o meu ministério sacerdotal e episcopal a Maria, Mãe do Nosso Senhor, a Maria Santíssima. Por isso peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior, escreveu o Papa no seu testamento. A igreja de Santa Maria é a igreja que Francisco tradicionalmente frequentava para rezar antes e depois de cada uma de suas viagens ao exterior. O último papa enterrado fora do Vaticano foi Leão XIII, que morreu em 1903 e está na Basílica de São João de Latrão, também em Roma. O funeral de Bento XVI foi uma novidade para o Vaticano. Ao renunciar ao papado em 2013, Bento XVI levou a Igreja Católica a elaborar um novo papel para um papa emérito, inclusive um protocolo particular para a sua morte, que aconteceu em 2022. A cerimônia foi mais simples. O rito seguiu muitas das tradições, mas com algumas adaptações para refletir o seu status de Papa Emérito. O funeral ocorreu na Praça de São Pedro, com a presença de líderes políticos reduzidas, e não durou 9 dias, como de costume. A principal diferença, porém, foi que a cerimônia foi presidida por outro Papa. O Papa Francisco conduziu o funeral, o que foi algo inédito, pois normalmente um Papa não celebra o funeral de seu antecessor, já que a tradição é de que os Papas morram no cargo. Bento XVI também foi sepultado na Basílica de São Pedro. Ele foi enterrado na mesma tumba onde João Paulo II esteve antes de sua canonização, dentro das Grutas Vaticanas. É isso, seres vivos. Espero que eu tenha conseguido me fazer claro e explicado como que funciona desde a morte ao sepultamento dos papas e a inovação que o Papa Francisco trouxe para si. Lembrando que ele trouxe para si. Então, provavelmente, se não houver alteração do novo Papa, será mantido o mesmo protocolo anterior. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Isso ajuda bastante. Eu sou pequenininho aqui no YouTube. Espero que com a ajuda de vocês a gente consiga crescer. Um beijo do Jefferson e até o próximo vídeo.